Olha só. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na cidade de Porto Alegre, 10h35 da manhã. Estamos aqui na companhia do Daniel, que todos já conhecem. Quem não conhece vai conhecer. Agora eu gostei. Tá? E assim, ó, estamos na gravação do grande programa que tá assim, ó, todo mundo querendo participar do podcast sem pauta e sem vergonha. Vergonha nós não temos, velho. Nós somos, ó... Tudo cara de pau, né? Tudo cara de pau. Nós botamos a cara e nós estamos aí, gurizada. Vamos aí. Todo motorista de aplicativo, pescador e mentiroso. E Daniel, já te agradecendo. Grande presença, Rei. Grande presença. Teu nome? Não te falou até agora teu nome. Eu sou o Janiquini dos Uber. Não, brincadeira. Você é o rei do Uber, é arroba rei do Uber, né? Isso, arroba rei do Uber. Rei do Uber no Insta. Isso, mas é mais conhecido como Reinaldo. É rei de Reinaldo, tá? É, rei de Reinaldo. Não Reinando, Reinaldo. Não, sou aí, tenho 49 anos, tá? Sou nascido, vivido na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trabalhei a vida toda como motorista. Pode baixar um pouquinho o tom da sua voz, senão vai estourar o microfone. Beleza. No mais tá tudo certo. Viu? Só baixar um pouquinho o volume. É que o homem tá de férias, o cara comeu bastante churrasco no final de semana. Já melhorou bastante. Aqui tu vê que tem o quando estoura o vermelhinho ali, faz aqueles barulhos assim. Não, beleza. E aí, como se tu falar muito alto, daí vai ficar ruim pros guris escutar. Certo. Mas vamos lá, 49. E tu tá bem bronzeado, hein? Tô bronzeadinho. O que tu tá fazendo esse final de semana? Comendo tainha na beira da praia. Ele tá de férias. Férias. Eu tive que esperar uma semana ele voltar de férias pra fazer essa gravação aqui, porque já tá na lista já faz tempo. Toda hora cruza comigo aqui no Partenon, né? Partenon. Toda hora. Quantas vezes a gente já se cruzou? Olha, umas 4, e sempre com o passageiro, e eu já baixo o vidro e falo. Não, 4 é pouco, acho que foi bem mais aí. Não, mas teve uma especial, que nós estávamos com a passageira, eu tava com um casal, de 2 senhoras, e eu abaixei, Daniel abaixou o vidro, e eu já cheguei. Olha aqui, pessoal, ó. Eu falei para as passageiras, né? Ele é apaixonado por mim, quer casar comigo, mas eu sou casado, ele não quer que eu largue a mulher, mas eu quero e vice-versa. E os passageiros começaram a já rir, quem é ele? Daí vira o carro, né? Já vira o carro na cidade, né? O Moisés. E daí já, não, ele tem uma plataforma, daí o pessoal já segue na hora ali. Então é aquela resenha. E a gente brinca, gente, a nossa vida, hoje em dia, nós que trabalhamos aqui, sentado 12, 13, 14, tem gente que faz 24 horas. Se a gente não levar na esportiva... sem dúvida, tem que tirar onda com os passageiros, sem dúvida nenhuma. E só pra comentar, o Rei é daqueles também que coleciona figurinha. E o carro dele é bem fácil de ser identificado, mesmo que tu não saiba que modelo que ele tem. Porque acho que tu tem de todos adesivos, né? Tenho de todos, né? Assim como eu tenho uns 2 ou 3 que eu não tive oportunidade de pegar ainda. Isso. Mas o Rei eu acho que tem de todos. E assim, tem até lá do pessoal lá de Curitiba, lá que o Rômulo teve, né? O Uber dos Guri trouxe, daí eu também botei. Então, assim, ó, da galera, só que da nossa galera de cotidiano de trecho, assim, que mais se encontra no churrasco do Uber dos Guri. Tenho todos, assim, tenho todos. Depois, quando der uma paradinha numa sinaleira, eu vou mostrar o adesivo do Rei também, que ele me entregou aqui. E se você cruzar comigo, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, se eu tiver a ida, e me peça o adesivo do Rei, que se eu tiver, com certeza eu vou te largar, que ele largou alguns comigo para eu distribuir também. Tá, e me diz aí, então tu tá de férias, por que tu tá de férias? O que aconteceu? Eu fiquei sem carro no momento, né, porque houve uma colisão, dia 1º de dezembro. Tava parado na sinaleira e um carro veio. Tava no telefone, numa videochamada, numa conferência, e o cara simplesmente não viu a sinaleira fechada. O outro que te bateu? O outro que bateu. Tá, mas eu te passei por ti outro dia na véspera de Natal, tu tava com o carro batido? Tava. Eu sei, eu falei, mostrei pra eles, inclusive. Esse aqui, o Rei segurou firme e forte a nave todo, né, pra não perder a demanda. Isso, dezembro e janeiro. Mas não prejudicou o trabalho? Só o porta-mala, né? Só que, tipo assim, muitas poucas vezes que eu peguei aeroporto, aquelas viagens que não tem como cancelar, tipo assim, 50 pila corridinha de 6 km, daí tu é obrigado a baixar os bancos, explicar ali, deu pessoal, só que é aquilo, é a forma de boas, né? É a forma de conduzir, chegar, se apresentar, pessoal, aconteceu um imprevisto, mas não vou deixar de levar vocês, tá aqui, e efetuar o serviço. Abaixei os bancos, botei as malas e vamos embora. Então na verdade foi férias forçadas agora. Agora foram férias forçadas, né? E também assim, tô aproveitando o momento também para que eu toquei 5 anos direto, sem férias alguma,
com alguns projetos, com algumas necessidades da vida da gente, né? São contas, quando tu adquire, quando tu se programa, vou adquirir aquilo, vou montar isso, vou fazer aquilo. Então toquei 5 anos a full, sem férias, tocando assim, posso dizer que eu fiquei 5 anos... Há 5 anos que tu é motorista aplicativo? Não, tô há 9 anos e meio já como motorista aplicativo. Tá, então mais antigo que eu, na verdade. 2016, então. Eu comecei, na realidade eu comecei contigo ali naquela época, assistindo a ti, ao Thomas, né, o próprio Marcelo, o próprio Marcelo. Só que daí eu comecei, daí eu também tive uma paradinha, assim, eu dei uma parada por questão familiar, de perda familiar, pai, mãe, né? Mas daí depois eu retomei, daí... E faz 5 anos que tu tá na batida direto. Assim, sem férias, sem parar, toquei assim... na realidade, eu digo sem parar como férias, assim, né? Sim. Nos somatórios de dias desses 5 anos aí, né? Eu vou dizer que eu posso dizer que se eu folguei 30 dias nesses 5 anos é muito. Tamo junto nessa, meu bruxo. Tamo junto nessa. Tamo junto nessa aí. Então, mas é aquilo. O bom que estamos aí, tem os pró e tem os contra, né? Mas é o que eu digo, velho. Quando tu não deixa aquilo entrar no na tua mente, sabe? O mental é muito importante no nosso trabalho. Não é fácil, Só que quando tu bota foco, objetivo, agradece, pede força a Deus, pede força aos astros, né? Independente de fé, de religião, eu acho que tudo acontece. Eu acho que a melhor coisa dessa vida é que o nosso desempenho, o nosso faturamento, o nosso ganho só depende da gente, né? Com certeza. E essa talvez seja a pior coisa também, né? Porque se o cara não estiver bem de cabeça, se jogar nas cordas, se deprimir, se qualquer coisa parecida, eu sou exemplo disso. Tem dias assim que não tem jeito de fazer e não faço. Não faz, aí o cara exatamente. Tem que correr atrás 3 dias seguidos. Sem dúvida. Mas a parte de que tu pensar que só depende de ti, isso é muito legal também, né? Não, com certeza. Eu acho que tu tem que saber o teu limite, né? E é que nem agora, assim, eu consegui me programar para ficar esses dias parado, graças a Deus. Então tu trabalhou valendo. Trabalhei valendo, me programei para isso acontecer, né? Show de bola. Mas, só que eu sei que já, desde o período que eu tava ali, que eu fiz, se lembra, ano passado, que eu fiz Black, né? Tanto que antes da minha página era o Black do Rei. Sim, eu tenho salvo nele no WhatsApp, até hoje Black do Rei. Mas daí ali eu já estava numa fase que eu notei que mesmo entrando no nosso trabalho diretamente tocando no assunto, que todo mundo acha assim, vou fazer Black porque ganha mais. Eu falei assim, gente, ganha, não muito a mais. Só que tu ganha por corrida, não necessariamente exatamente, por hora, né? Só que, gente, tu trabalha um pouco, até vezes mais. Porque tem que ficar mais tempo, porque tu fica tu vai ter mais menos tempo, corridas, né? Exatamente. E eu cheguei, foi aí que eu dei um start na minha condição física e mental, que chegou um momento que meu filho chegou assim, ô pai, faz 3 meses que tromparam no domingo para fazer o teu churrasco. Vale a pena? Tu deixar de estar vivendo com a tua família, com as pessoas que tu quer viver, e daí te dá aquele start assim, opa, será que vale a pena tu ficar tanto tempo, sabe? Então assim, são coisas que tu tem que se botar na hora, na balança. Então agora quer dizer que tu tá literalmente gozando férias. Gozando férias. Tá, mas forçadas, porém vieram num momento bom essas férias. Exatamente. Pelo que eu tô entendendo. Não, com certeza. E eu tô aproveitando assim um monte, assim, sabe? Uma coisa que... Só pra não passar batido, essa primeira viagem podcast que eu tô fazendo, que eu tô levando o Rei, vou aproveitar a nossa conversa e vou dar uma carona pra ele, literalmente, porque ele tá indo fazer uma consulta agora, né? No Banco de Olhos. Nós estamos lá no hospital, no Banco de Olhos, na Zona Norte, agora estamos aqui na rota da Antônio Carvalho com a Bento Gonçalves. E por que eu tô falando isso? Mas enfim, é só uma curiosidade, porque todas as outras vezes eu peguei e voltei pro mesmo lugar. Ó, um adesivo do Mota ali, ali ó. É um Mota ali, ó. É um adesivo, na verdade, não sei o que é. Se tu não vai, o Mota vai. O Mota vai. Tá, eu te interrompi, não sei o que tu tava falando. E... voltando de férias, gozou as férias e agora tá mais uns dias aí? Eu acredito que eu acho que mais. Tem alguma previsão pro carro ficar pronto? A princípio eram 2 semanas, né? Mas vamos. Sabe como que é? Chega uma hora, desmonta aqui, desmonta ali, falta isso, falta alguma coisa, mas vamos aguardar hoje até. Tu trabalha com carro próprio alugado, Rei? Já tenho carro próprio, já trabalhei com carro próprio, já loquei carro, loquei também da própria
da Cove, loquei da Zarp, Localiza. Quando eu te conheci, tu era coveiro, né? Coveiro, né? E era um Cronos igual Cronos, aqui, né? isso, Eu peguei 3 carros 0 km dele. Eu comecei com o Logan 0, depois... Na Cove? Na Cove. Comecei com o Logan 0, depois eles me deram um outro, que eu não consigo me lembrar, que é o do meio, depois no final me deram o Cronos, né? E daí, depois disso, eu fechei uma parceria também com outro colega nosso, daí eu aluguei particular do Clayton, né? Do Renda Extra, né? É um cara assim que me deu um suporte muito bom com os carros, são carros tops, carros bons dele. Sempre tive assim, então depois da questão de locadora eu sempre foquei em locar mais de pessoas particulares, porque... Hoje é locação particular? Locação particular, né? Hoje minha parceria com o Rômulo, do Uber dos Guri, sim. né? Que ano passado, ali no final do ano passado, ele adquiriu mais 2 carros, então eu acho que eu valorizo isso, porque é o cara que, não só o Rômulo, mas qualquer outro que hoje as pessoas colocam, começam no trecho, conseguem fazer o seu objetivo, hoje consegue alugar carro, então eu acho que, não desvalorizando as locadoras, entendeu? Mas eu acho que cria aquela questão de um ajudar o outro, todo mundo sai ganhando, né? Sem dúvida. É a parceria, entendeu? Sem dúvida. Então, só que a questão do carro, hoje em dia, as pessoas convém aquela história, vale a pena locar, vale a pena carro próprio. Gente, tudo depende da forma que tu conduz a tua vida financeira. Sim, com certeza. Porque eu posso locar um carro e da Zarp, que é KM controlado, vou dar um exemplo, só que se é um cara que joga o dinheiro fora, por isso, por aquilo, não tem uma doutrina de administrativa financeiramente. E o cara que daqui a pouco tu loca num carro baratinho, legal, e é a mesma coisa, então dá elas por elas, entendeu? Só que eu acredito assim que tu tendo esse feedback com o locador, olha só, vamos se organizar, tem que trocar o pneu semana que vem, se organizar, daqui a pouco tu vai lá, dá um esforço, tu paga 2 semanas adiantado de aluguel, porque daí, o cara tá comigo, entendeu? Daqui a pouco tu quer viajar, então é uma troca de figurinha, entendeu? Eu penso assim que tem esse feedback. Sem dúvida, quando tu tiver a oportunidade de ter uma pessoa conhecida próxima de ti, ter um bruxo que tem um carro para te alugar, com certeza é a melhor forma, né? Com certeza. Eu vejo assim, entendeu? Porque tu chega na locadora, vão executar o serviço, só que eu não quero saber contigo se tu, vamos dizer que nem agora, tô sem carro, vamos dizer, tivesse batido o carro, a locadora não vai te dar um recado, até te dar um carro reserva, até fazer aquilo, ela não quer saber, ela quer que pague a franquia, aquela situação. E é diferente, eu vejo assim que eu, Reinaldo, hoje, eu não boto carro próprio para trabalhar, eu alugo o carro. Eu sou dessa opinião também. Tu já teve, eu te acompanho do tempo do teu Focus. Exatamente. Entendeu? Eu tive as 2 experiências e é bem isso que tu falou. Se o cara não tiver uma disciplina financeira, que é o meu caso, que eu não tenho, sim, o cara vai perder o carro na manutenção. E foi o que aconteceu comigo. Exatamente. É claro que se o cara tem um carro quitado e for ali bonitinho, separar uma grana toda semana, todo mês para manutenção, para quando vier um problema maior... O cara troca de carro todo ano, se quiser. Daí beleza. Eu não vou te dizer que é melhor pagar 600, 700 mil reais por semana. Não. É claro que não. O problema é a questão dessa organização. Da organização. E não é só organização financeira. Tu tem a tua organização pessoal. Claro. Daqui a pouco tu é casado, tu tem filho numa faculdade, tu tem um filho que está terminando os estudos, tu tem as questões da vida que daqui a pouco o teu filho ou a tua filha ou a tua esposa perde um emprego, entendeu? Ou termina um relacionamento, tu tem que daqui a pouco trazer o teu filho ou o teu neto. Eu não tenho netos ainda, entendeu? Só que daí tem filhos adultos. Tenho filhos adultos, entendeu? Eu tenho a minha filha, hoje tem 21 anos, tá se formando em Direito, graças a Deus, entendeu? Tu não chora todo dia da noite quando tu vai dormir pensando sobre isso? Eu choro. Eu vou dizer assim, eu chorei na praia. Nós fomos pra praia agora, passar todo mundo junto, né? A família toda. É aniversário do meu filho, 25 anos. Tu tem um casal? Eu tenho um casal, o João Vitor e a Maria Eduarda, né? 25, mas velho? 25. Que dia que ele fez? 2 de fevereiro. Ontem. Tu tá falando sério? Fez ontem. Felipe também, cara. Olha o vídeo que eu lancei hoje. Parabéns. Hoje é 3 de fevereiro. Isso. Não, hoje é 3 de fevereiro. Terça-feira.
E o vídeo de ontem, inclusive, eu falei, fui comer um X com eles e tal. 2 de fevereiro, meu filho fez eu vi 25 anos de que tu idade. fez o churrasco lá, tudo, né? Tá, e o churrasco que eu fiz antecipado pros amigos dele, que eles fizeram churrasco num bar aqui em Porto Alegre. Ele chamou uma turma de amigos, pediu o pai, assim, eu até tava na praia, brinquei contigo, né? Pra essa eu não vou assar, eu vou dar show. Né? E foi lá, foi muito legal. Legal, né? Mas o aniversário dele foi ontem, dia 25, e também dia 2, e fez 25 anos de idade. Pô, temos algo, não é algo incomum. Não, é raro, né? Porque ainda mais no feriado, que é uma data que... Sim, né? Eles nunca tiveram aniversário em Porto Alegre com os guri, né? Não, com os amigos, né? Exatamente. Não, quando era pequeno, escola, tinha que esperar voltar às aulas, aquela situação toda, né? Era só familiar. O meu guri sempre disse, pô, pai, só tem gente adulta. Você vai fazer o quê? Todo mundo na praia, né? Nós temos um filho que nasceu no mesmo dia, literalmente. Que legal. Que hospital que ele nasceu? O Conceição. Tá, o meu foi no FEB. Ambos, que é o do mesmo grupo do Conceição, isso eu sei, Mas ele foi enfim, fisicamente foi no FEB. Mas legal, Rei. E daí, então, tipo assim, chorar, a gente chora pelos filhos, eles estando bem ou estando ruim, a gente chora, não adianta, entendeu? Eu tenho uma convivência, graças a Deus, assim, sou separado da mãe dos meus filhos, né? Mas, tipo assim, nós temos uma convivência, uma amizade ali, quase deu uma merda ali agora. O táxi querendo entrar na PUC pela esquerda isso aí. E a van querendo entrar pela direita para a esquerda. Não, os dois errados falando nisso. Ó. Isso aqui, enquanto a sinaleira não abre, abriu. Mostra aí para eles então, o adesivo que tu criou. Depois a gente já vai falar sobre isso. O Rei também tem o perfil no Instagram, faz esse conteúdo lá de rotina e tal. Agora, se quiser falar sobre isso na sequência, fica à vontade. Não. E só para terminar ali, então, assim, nós como pais, então eu tenho uma boa conversa com a mãe dos meus filhos, somos parceiros, sempre se ajudamos. Eu já precisei, seja financeiro, seja pessoal, seja coisa da vida, da ajuda da minha ex-mulher, como vice-versa. E nós temos aquilo, convivência por causa, não porque tem sentimento de um com o outro, questão de carne, não. É por causa dos nossos filhos estar bem. É isso aí. Entendeu? E a vida que segue. Faço minhas tuas palavras. Exatamente. Eu sou separado da mãe dele já faz bastante tempo. Eu tive um segundo casamento depois, que também já acabou. Mas a convivência com a mãe dos gurias, sempre da forma mais pacífica possível, pelo bem deles, né? Pela saúde de tudo deles. E a página, depois convivendo, e vou daí entrando no assunto do adesivo, e a página convivendo com vocês, né? A gente entra na resenha, a gente acompanha o trabalho de vocês, as postagens de vocês. Daqui a pouco aquilo deu aquele gatilho. Fazer o meu também. Vou fazer o meu também. Daí foi quando eu tinha meu Instagram pessoal, eu aproveitei alguns seguidores que eu já tinha no meu pessoal. E daí eu simplesmente troquei o nome. Daí quando eu botei como Rei do Uber, que no momento eu fazia Black. Black do Rei, né? Isso, daí eu fiquei fazendo perante um ano. E daí, quando eu decidi que eu pensei, quero qualidade de vida, não é só financeiro. Então, tipo assim, daí eu troquei e botei Rei do Uber, né? Procurei ali no Insta, vi que não tinha... Quantos seguidores tu tem hoje? Hoje eu tô com... Vou confirmar, mas não me apego ainda muito a isso, mas... Vamos dobrar esse número até o final deste vídeo aqui, ó. Não, então, com certeza, se Deus quiser. Dá uma olhadinha aí, eu quero dar uma meta para esses guris aqui. Tô com 381 seguidores. Tá, vamos fechar 1000 inscritos até o final desse vídeo. Quando estiver vendo esse vídeo aí, para tudo neste momento. E temos novidades aí em breve aí também. @Rei do Uber. Rei do Uber. Segue o Reinaldo, dá uma força, porque ele tá com um projeto novo, que eu acho que ele vai usar a rede social para isso também. Exatamente. Tu quer aproveitar o gancho? Vou indo aí, eu vou tocando só aqui. Então daí no momento que troquei de novo, botei Rei do Uber e eu vou. Então a cada postagem que eu faço, entra novos seguidores. Quando eu comento alguma coisa do teu trabalho ou assim de outros colegas, com certeza sempre vem seguidores. Mas eu esperei assim focar diretamente na página Rei do Uber a partir desse ano, né? Pelo meu pessoal, pelos projetos que eu tenho pessoal, e o principal projeto que eu tenho hoje, junto com o meu filho, João Vitor Rosin, nós criamos e conseguimos botar um projeto aí que já era um sonho de realização do meu filho, que sempre gostou de trabalhar com carro. Nós montamos uma lavagem e principalmente o foco principal é a estética automotiva. Show de bola. A camiseta que ele tá, não sei se você consegue perceber. Ele chegou, já me chamou a atenção na hora, eu não sabia. Isso, que é a Rosin Detal,
Autodetal. Tem a página, nós vamos deixar o arroba aí para vocês também, da página. Executamos todos os principais serviços de estética automotiva. Já criou o perfil no Instagram? Tem a página no Instagram. Já tem projetos ali, já tem... Eu não sigo a tua página ainda. Ainda não. Mas tem página, já viemos trabalhando na surdina, como se diz. Para te ter ideia, eu acho que nós estamos há 2 meses para 3, estamos com quase 100 seguidores, mas principalmente são seguidores clientes, né? Sim. E então, assim, orgânicos, aqueles boca que boca, né? o boca a boca e aqueles que na prática vêm vindo. E graças a Deus, estamos assim já atingindo aí uma clientela fixa. Já temos 2 parcerias grandes assim de uma grande pessoal que tem uma quantidade de carros aí. E estamos trabalhando. Então é um projeto que agora, junto com a página do Rei do Uber, nós vamos focar na Rosin Detal. Principalmente quem toca mais é o meu filho, porque a minha fonte de renda é o Uber, né? É exclusivamente o Uber. E quando o bicho aperta, como se diz, quando o bicho aperta, ô pai, ó, entrou uma caminhonete, entrou isso, entrou um polimento, daí tem a questão da lavagem, tem polimento, tem a preparação. São só vocês dois? Não, a minha nora pega junto com ele, né? A Ana, né, minha nora. E já chegou o momento que pegou eu, o João, a Ana, minha nora, minha filha e meu genro, o Felipe, né? Então, tipo assim, aí tá quando o bicho aperta... Tudo em família, perfeito. Só que eu só tenho um problema nisso, né? Que quando se ajunta a galera toda, pai, faz um churrasquinho. Aí daí não sai de graça. Daí, tipo assim, daí além da mão de obra, o papai tem que... Cada um leva um pedaço, tá tudo certo. Não, mas normalmente eles levam bebida só, mas tô brincando, tirando brincadeira, que isso é uma coisa gostosa. Mas essa é a parte boa, né, cara? É a parte boa, que nem agora, nós estávamos na praia, aquela coisa, todo mundo ali divertindo, todo mundo se ajudando financeiramente, todo mundo reunido e dançando. Rosin Detail. Rosin, Rosin Detail. Depois vou deixar aqui o arroba dele aqui pra vocês seguirem lá. Estamos na praia lá. E sabe, assim, toda a praia cheia ali. E claro, hoje em dia, todo mundo com somzinho baixo, né? Não pode estar atrapalhando um ou outro, né? Nós dançando na beira da praia, se abraçando, os guris. Tudo bêbado. Botamos aquela música que aparece, aquele que o cara... Eu não me lembro a questão do cantor e coisa, que o cara pega e levanta a mulher lá no alto, que ela vem correndo, se atira. Nós pegamos meu genro, veio correndo, nós levantamos ele, fizemos e todo mundo começa a rir, todo mundo, né, meu? Tá louco. Então é assim... É isso, é viver assim, acho que é isso que a gente leva da vida. E deixar as lembranças, sabe? É que nem assim, tu já me encontrou no churrasco, a gente... Eu fui te conversar pessoalmente, trocar ideia valendo, lá no churrasco do Luiz. Mas segundo, a gente já tinha se encontrado várias outras situações. Vezes, E então assim, eu sou um cara que eu prezo muito isso, sabe? Vamos falar de trabalho, vamos falar de carro, vamos falar de corrida, vamos. Só que, gente, vamos levar isso, a amizade, sabe? Que nem, olha, quanto tempo eu acompanhei o Daniel e tempo lá do Thomas, tempo lá do início de tudo, quando ele tinha um Fox e curtia, botava, ele já fazia as comidas dele, sabe? E que nem ali o trimotorista, também, o Kleber também, há um tempo atrás, ele estava filmando ele fazendo comida, e eu me cheguei, vamos fazendo essa cozinha, que tem uma cozinha legal lá. Fazer um conteúdo só sobre isso, cara. Sim, de um Uber cozinheiro. Eu sou um cara que curto pra caramba a culinária. Tá caindo de maduro isso aí, velho. Tem que limpar o fogão antes. Não. Na realidade, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu consigo, ó, deixa eu tenho um local bom, amplo, para receber uma galera. Nós vamos fazer o primeiro podcast sobre culinária do Daniel. E todos que estarão presentes, nós vamos fazer uma vaquinha e vamos dar um fogão novo pro Daniel. Tá? Não, cara, o problema não é fogão novo, cara. O problema é que eu não quero limpar o fogão. Eu sei. Não, o assunto é encerrado. Eu sei. Agora, se tu tiver uma cozinha em estúdio pra gente gravar o podcast, com certeza. Tá Bora tudo lá. certo. Bora lá. Mas esquece, o fogão é aquele lá mesmo. Eu sei. É muito bom, meu É fogão. muito bom, né? É muito bom o fogão.
Só que ele tá, né? Não é que ele tá sujo. Aquela panela de pressão ajuda também, né? Ah, com certeza. Eu cozinhei um tempo atrás, agora eu cozinhei, peguei uma panela daquelas eu não tinha pego, e pá, é sensacional. Com certeza. 15 minutinhos certinho. Eu fiz um vazio, que daí sobrou esse churrasco que eu fiz pros guris nesse final de semana, era cada um leva só um pedaço. Daí quando acontece isso, sempre sobra, cara. Sim, não tem como. E daí sobrou um pedação de vazio assim, eu disse, tá, isso aqui é meu pagamento. E daí fiz naquela panela de pressão, Renato. Agora de manhã, quando eu fui montar minha marmita, deu problema, velho. Quando eu dei a colherada assim, se desfiou tudo. Sim. Não, tu não tem noção. Não, é sensacional. Tu não tem noção. Na realidade, tu ia comer um vazio, não, tu ia comer um fricassê de vazio. Exatamente. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que levar a vida, sabe? A nossa vida aí é trânsito, é lidar com o ego das pessoas, é lidar com, sabe? Lidar com o passageiro, com todo. Aí tem um empresário, tem a pessoa que está saindo do hospital, que está perdendo um ente querido, que, sabe, pô, tem a tua vida pessoal que é difícil de conduzir, gente. As pessoas se... furou a moto. Entendeu? Não é... Furou, vá. Furou. Mas tem aqui agora... Aqui é novo essa coisa. De repente tá vindo aqui. Então, tipo assim, eu vejo que hoje em dia a galera tem que dar tempo a si próprio, a sua família. Gente, tu não faz quanto tempo, daqui a pouco tu para assim, pô, tô escutando o Rei falar, o Daniel conversar aqui. Pô, quanto tempo eu não vejo meu irmão? Quanto tempo eu não vou lá brigar com meu irmão? Vai lá brigar com teu irmão, entendeu? Porque, eu vou tocar num assunto assim meio delicado, só que prometo não me emocionar, mas eu vou dizer... Não, dá, vamos chorar junto. Eu perdi o meu pai, a minha mãe e a minha irmã em 5 anos. Perdi os 3 em 5 anos. E isso mexeu muito com a minha vida, com a minha estrutura pessoal como homem. E eu sou da área da enfermagem, eu sou enfermeiro formado. É isso que eu te perguntar depois. Entendeu? Tá, mas aí a história... Então, tipo assim, eu mesmo tendo a preparação para lidar com a perda, com a doença, gente, é meu pai, é minha mãe, é minha irmã, eu perdi ambos. E numa questão de tempo, e eu já vinha lutando há 10 anos com a minha irmã, num câncer. Então, tipo assim, daí tu acha que, além de tudo isso acontecer na vida da gente, tem a sua vida pessoal, tem a preocupação com teus filhos que estão terminando os estudos, estão indo para uma faculdade, o teu filho que casa, que toca uma vida, que vai para o quartel nesse período, entendeu? É recente isso? Já faz 6 anos, a última perda já vai fazer 6 anos, né? Irmã? Que foi minha irmã, isso, já faz 6 anos. Então, tipo assim, são coisas que, daí tu acha que é muito bonitinho, o Reinaldo tomar um banho às 4 horas da manhã, botar uma roupinha, botar um perfume e sentar aqui, que vida boa do Reinaldo andando num carro, num ar-condicionado, num cruze, num carro elétrico, Gente, por trás tem uma bagagem, tem uma história. Sem dúvida nenhuma, todo mundo tem, né? E é isso que, aí de vez em quando tu encontra os caras, daí tu vê o cara aquele apontando o dedo falando assim, mas o cara é orgulhoso, o cara fala assim porque tá andando num carro elétrico, porque o cara tá andando numa caminhonete, num Toyota híbrido. Gente, e os problemas do cara, a vida do cara, é muito fácil apontar, só que não se esqueça, enquanto tu aponta um dedo, tem 3 de volta para ti apontando, e nesses 3 tá a tua vida, tá a tua estrutura. E é isso que eu falo, as pessoas não param para ter esse tilt, sabe? E isso é muito importante, é por isso que eu digo, gente, vivam a vida, aproveitem a cada momento, que nem o Daniel, tem dias que o Daniel tira para cozinhar e tomar a cerveja dele, eu tiro também meu dia para tomar minha cerveja, e era isso, velho, entendeu? É necessidade, né? É necessidade, porque tu precisa dar uma respirada. Eu gosto mesmo, tinha que me organizar para fazer um mini estúdio, na verdade, não precisa nem fazer estúdio, mas só me organizar, fazer um conteúdo mesmo. Fazendo uma receita legal e tal, porque o pessoal, já vi que o que mais, no Instagram pelo menos, no YouTube não coloco nada, porque eu faço sempre no Instagram, e cara, o que mais dá comentário, o que mais dá engajamento é o meu fogão. E em segundo lugar é a comida que eu tô fazendo. Não, e eu digo assim, eu te deixo até já, nós estamos ali, nós já estamos tocando a estética, né, eu e meu filho, mas em breve, agora eu acredito que mais uns 10 dias aí conseguimos, porque nós estamos montando e ao mesmo tempo na montagem estamos reformando e adquirindo equipamento, aquela situação toda.
Serviços que tu vai ter na estética, tu falou, e acho que não sei se tu... Eu acho que, assim... Falou lavagem, polimento... Tem polimento de farol, tem questão de estofamentos, né, limpeza... Vou levar um exemplo para dar uma... Não, com certeza. Dar uma geral. Restauração interna, estética interna e externa, né, assim... temos todos os trabalhos. No momento, só uma coisa que a gente não vai trabalhar ainda no momento, por questão de tempo e também assim de buscar o melhor é isso, filme. Isso ainda, a aplicação de película no momento ainda não, né? Só que questão de estética, de lavagem, de revitalização, farol, polimento, espelhamento, cristalização, isso aí. E aquele projeto que tu me falou em off, tu acha que já dá pra falar ou é off aí? Não, com certeza, pode tocar. E eu até estava falando, entrei nessa assunto novamente para te dizer que aí no momento que tiver tudo pronto, um dos programas com certeza tu vai gravar, né? E te ofereço também um espaço lá, é para isso, entendeu? É para poder daqui a um pouco ficar mais à vontade, não só da questão de falar da tua culinária, mas também no dia a dia, entendeu? Tá, nós somos aqui. Tu tem uma cozinha, alguma coisa assim? Isso eu não entendi. Hoje ali nós temos ali na estética ali um espaço, né? Então, tipo assim, é um projeto que nós somos, já está no papel. E a prática hoje nós estamos focados na estética ainda, né? Na estética. Mas nós temos um projeto assim, daqui um pouco de ampliar para daqui um pouco os nossos colegas motoristas terem um local para fazer uma refeição, para tomar um banho, que tem um espaço legal. Um ponto de apoio? Um ponto de apoio. Isso daí é uma realização do Reinaldo, entendeu? Uma realização do Reinaldo. Mas daí tu tá agregando valor ao negócio, né? Sem dúvida, entendeu? Então tem muito motorista aí que vem lá da puta que pariu pra trabalhar. Fica 12 horas, às vezes não tem nem onde dar uma relaxada de meia hora. Exatamente. Porque não tem como voltar pra casa e ter um ponto de apoio. Já resolve. E o que a gente quer é isso, entendeu? Assim, não só a questão da estética, né? Mas também ter essa possibilidade. E aquilo, é questão de um bom banho, entendeu? O cara ter um sono tranquilo. Mas o pessoal dorme no posto. Gente, tudo bem, dormir no posto, mas tu dorme com segurança. Tu sabe se daqui a pouco tá dormindo, vem um cara ali dar uma arranhada no teu carro, ou passa um cara para mexer no carro. Então é assim, é oferecer uma qualidade, uma ferramenta de trabalho depois da jornada. Hoje tu tem uma estética que tu pretende que em um futuro próximo seja um ponto de apoio para o ponto de apoio. Isso. Olha só que legal. Então, mais uma vez, Rosin Detail, né? Detail, isso aí. Show de bola. Auto Detail. Então, tipo assim, é isso que a gente busca, né? É sempre tentar buscar o melhor não só para nós, tá engajado mesmo nessa vida, né? Na vida. Que é uma merda, né? E eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei. Não é só uma merda. Ele não pegou. Eu acho que a merda é. Não pegou. Não peguei o. É boa pra caralho, velho. Não, boa. Boa pra caralho. Não, mas assim, eu acho que muitas coisas as pessoas levam a se tornar uma merda, entendeu? Mas é a vida, são escolhas e vamos lá e bola pra frente. Então agora rapidão, como é que tu chegou nos aplicativos? Tu já comentou, tu era enfermeiro? Eu sempre trabalhei com transporte, desde os meus 18 anos, fui motorista de ônibus, motorista de caminhão, viagem, fazia turismo, excursão aí, no tempo da Orgatur Turismo, que hoje depois tinha hamburguesa, depois teve, hoje é tudo CVC, a CVC comprou, bem dizer, tudo, né, monopolizou o negócio, e depois tive táxi. Tu teve táxi? Teve táxi, alugava placa. Sim, não, eu alugava placa. Tá, então era motorista. Motorista, né? Só que o carro ficava 24 horas comigo, eu alugava a placa do cara mesmo, entendeu? Sim. Não só o carro, eu alugava o direito. Direito, então... Aí foi daí que surgiu o Uber. Então tu já tá na pista a vida inteira. A vida toda, sempre, transporte. Conhece tudo que é canto de Porto Alegre? Porto Alegre, grande Porto Alegre. Hoje eu posso dizer que um lugar que eu não conhecia muito era Viamão. Hoje eu conheço Viamão, assim, quase com a palma da mão, entendeu? Tá muito sem graça pra Viamão, rei. Né? As últimas vezes que eu estive lá, não vi terra.
Só asfalto. Só asfalto. Eu falei, não vou voltar mais em Viamão, não consegui nem mais gravar um conteúdo engraçado. Não, mas mas faço por tudo. Porto Alegre, Grande Porto Alegre, conheço tudo. Mas tu não disse que tu era enfermeiro? E daí teve um período da minha vida que quando a Uber chegou em Porto Alegre, nesse período ali, um ano antes da Uber chegar, eu me desliguei, saí nesse período também de motorista, tudo ali, de sair de uma empresa para outra, eu me profissionalizei, fiz o curso, tudo, e comecei a trabalhar na Santa Casa, no Santa Clara, e tudo por intuito de cuidar dos meus pais. Os pais já eram velhos, a minha irmã já tinha necessidade de cuidados, né? Uhum. E daí e nisso tu vai tocando, vai pegando nicho, trabalha porque no hospital tu trabalha só 6 horas, né? Sim. Então eu conseguia fazer... Só 6 horas trabalhar só num lugar, né? Aí tocava 6 horas lá, depois eu fazia táxi, entendeu? Uhum. Então nas horas vagas tocava o dia todo no táxi. E assim, daí depois surgiu a Uber, logo que surgiu a Uber eu disse gente, isso aí vai estourar. Aí tinha aquela guerra que todo mundo sabe, entre táxi e Uber, mercado, briga e coisa. Eu disse, não vou me incomodar, vou deixar. Fiquei em stand-by, daí eu fiquei cuidando dos meus familiares. E depois que tudo se resolveu, a situação daí foi que há 9 anos atrás eu me foquei, bem dizendo, 9 anos, hoje 9 anos, eu tô há 9 anos e meio cadastrado na Uber, mas de trabalho mesmo 9 anos, né, assim. Então eu posso te dizer que vivo hoje só do aplicativo mesmo, né? Por enquanto, daqui a pouco vai ser a Renata do Detail que vai... A Ruzinho Detail, que vai carregar essa família nas costas. Hoje, o meu filho hoje ele é motorista de aplicativo, né? Ele era 100% aplicativo, hoje ele é 70% estética e 30% aplicativo, né? Então me lembra que eu tenho que dar adesivo para ele também. Não, com certeza. Então assim, ele já está focando muito graças a Deus tá acontecendo, né? E era um sonho dele, uma realização dele. E ele gosta, sabe? Quando é aquilo, tu tem que fazer o que tu gosta. Não é só o financeiro, né? Não é só ele gosta da função da estética. Da estética. Ele tá sempre atrás de produto, ele tá sempre atrás de curso, ele tá sempre... Tu vai... tá no telefone. Não, tô falando do cara aqui, tá saindo o cara lá tá fazendo um curso disso, aquilo. Então ele tá sempre envolvido, olhando o que para carro, de formas de trabalhar, de fazer o serviço, né? Então, o guri gosta. Que legal. Que nem todo mundo diz, é fácil lavar carro. Não, gente, não é lavar. Não é só lavar carro. É tu saber como tirar, como fazer o polimento, como usar aquela ferramenta para te menos fazer mal pro carro, ou pra lataria, pra pintura, Então não é assim. Lavar é uma coisa, agora estética é outra coisa, totalmente diferente. Lavar, tu toca um balde de sabão, passa um pano, passa uma água, deu, tá lava. Lavar o rolo lava. Exatamente, o rolo ali, paga 15 pila ali no posto e deu, lava. Exatamente. Agora, no mais, é muito diferente, assim, né? Que nem largar produto. Não é só largar o produto ali com a pistola, o carro ficou todo cheio de neve. Não, tem um período que pode deixar aquele produto agindo, né? Porque senão estraga o verniz do carro, mancha o carro. Sim. São produtos muito fortes, muito químicos, né? Cara, isso requer estudo também, né? Exatamente. E outra, não só o estudo, não é só... Tem a dosagem de quanto de água, quanto de produto. Isso faz parte do estudo. Exatamente, entendeu? Então, assim, isso faz parte do estudo. Tem que gostar. Eu sou da mão de obra. O guri fala, é chefe, né? Ele é o dono, né? Uhum. Ele fala, meu funcionário, ô pai, faz isso. Eu obedeço, né, velho? Vai lá e faz. Agora, a parte de mistura, de produto, disso, é com ele. Daí é com ele. Ele disse assim, pai, pega os rodas, pega a caixa de roda, passa isso, faz aquilo. E a finalização toda mesmo, a finalização é com ele, a preparação final é com ele, né? Eu sou do grosso e a parte do delicado, disso, daquilo, mas é com ele. Mas graças a Deus, amém, e Deus está aí do nosso lado. E aquilo, estamos sempre batalhando, graças a Deus a minha filha está aí para se formando. Temos uma advogada na família, né? Temos aí para nos defenderem, né? Tem que cuidar dos contratos, né? Dos contratos e também para nos defender, para nossa amiga co-irmã Uber aí, né? Com certeza. Está sempre fazendo contra nós aí, com os motoristas aí. Então é mais uma situação que uma profissional que está chegando aí para ajudar a galera aí.
Rei, vou parando por aqui, nós estamos quase chegando no teu destino, que tu me contratou para te trazer. Com certeza. Queria te dizer que foi um prazer falar contigo. Eu te conheci pessoalmente nesse ano, apesar de a gente já ter se visto várias vezes. E desde a primeira vez que a gente teve contato, lá no churrasco do no Campo do Canarinho, eu te achei muito próximo, assim, eu tenho uma vibe muito boa. Né? E que legal, foi muito legal ter. Com certeza. Demorou, que bom que demorou pra tu chegar aqui, que chegou todo bronzeado, perfumadinho. Só que esse olho tá estourado, né? Vamos ver o que houve com o ovo. Só o olho. Tomara que ele diga assim, beba mais cerveja, que eu tô fazendo merda. Bota coisa gelada. Bom, passa a cerveja, doutor. Mas, Daniel, só tenho que agradecer. Eu acho que isso é uma ferramenta que tu traz para nós, pro dia a dia, e que nos engrandece. É informação de uma forma ou de outra, é informação, e nós temos que te agradecer. Já, não só esse agora desse podcast faz, e o teu diário de um Uber já nos ajuda muito, né? Que legal. Com o teu jargão aí, e dizer assim, continue sendo sempre esse cara alegre, sorridente, trazendo alegria para nós, porque o que a gente precisa da vida é isso, saúde, tá do lado de pessoas boas e tocar o dia aí. Gente, não é fácil, mas não deixem de viver, de cuidar de si próprio, da sua família, dos teus amigos. Isso aqui, amizade. Depois vocês voltem esse vídeo e escutam ele todo de novo. O que esse cara falou aqui hoje, assim, é para se pensar e repetir na cabeça, porque coração bom, gente boa, trabalhador, e enfim, né? Mais um motorista de aplicativo se virando pelas ruas, fazendo a vida dele acontecer, crescendo de alguma maneira junto com a família. Enfim, um exemplo de história aqui. Rei do Uber, sigo lá no Instagram. Vou esperar Rosin Detail também, né? E vou lá na Estética. Bom, tu quer divulgar o teu endereço ou deixa eu procurar no Instagram? Não, procure no Instagram, ali tem um contato ali diretamente da página do WhatsApp do meu filho ali. Daí vocês marcam lá direitinho. E nós estamos ali também na fase final ali de término da Estética, mas aí acreditamos que pra quinzena aí de fevereiro aí já tá tudo... Esse vídeo eu vou subir na segunda quinzena de fevereiro, então talvez... Provavelmente a inauguração da Estética próxima da coisa, talvez o Daniel esteja presente, com certeza aí, Daí temos que combinar aquele cachê, né? Não, com certeza, Eu tinha falado do cachê. Vamos... Brincadeira, vai ser uma honra, cara. Uma honra, não, com certeza, mas... Eu quero participar dessa brincadeira, com certeza. Diz que vai ter um churrasco, né? Com certeza, vai ter um churrasco. Fechou, já tô dentro, já tá pago o cachê. Só que ele não vai com o Moisés, tá? Ele vai de Uber, porque nós vamos lá. Nós gostamos do negócio. Daí a gente conversa depois sobre isso. Então tá, Daniel, pessoal. Obrigadão. Rei, não sei se tu te lembra da frasinha pra encerrar aqui, então. Não me lembro. Pra cima deles. Vamos lá, então. Vamos lá? Pra cima deles. Continua? Não consegue, não consigo. Na realidade, a emoção é grande, né? Pra cima deles e ferro nelas, pô. Tá bom. Agora vamos. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés.